meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo ao nosso 8º vídeo do projeto de reflexão sobre as leis morais, onde falaremos sobre a lei de igualdade. Ao pensar em lei de igualdade, sempre me vem à lembrança o que a doutrina espírita ensina sobre esse assunto, que perante Deus todos os homens são iguais, pois tiveram o mesmo princípio e destinam-se ao mesmo fim. Que Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos, aos seus olhos, são iguais por estarem submetidos às mesmas leis da natureza. Que todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores e todos os corpos também se destroem. Que quando nascem, todos são semelhantes, têm a mesma configuração humana, todos possuem tônus vital, sem ele não haveria vida, agilidade para movimentos e saúde suficiente para que todo o corpo funcione bem. Muito bem, tudo entendido. Mas não é o que observamos. O que observamos é muita desigualdade entre os seres humanos. E como essa desigualdade é percebida à luz da doutrina espírita? Da seguinte maneira: Deus criou igual todos os espíritos, mas não todos ao mesmo tempo, pois continua a criá-los ainda hoje, de modo que foi em momentos diferentes que o ser criado por Deus chegou ao estágio humano e ao uso lógico da razão. Assim sendo, cada um dos espíritos vive há mais ou menos tempo e, conseguintemente, faz maior ou menor soma de aquisições de conhecimento e habilidades ao longo de sua trajetória. Este tempo que um espírito vive mais que o outro é que vai diferenciá-los uns dos outros e que vai torná-los desiguais. Portanto, se os espíritos foram criados em tempos diferentes, o progresso de cada espírito se encontra em estágios diferentes, e isso se reflete em comportamentos diferenciados. A desigualdade, então, fica por conta dos graus das experiências adquiridas ao longo do tempo de vida do espírito e da sua vontade em se aprimorar. E essa vontade aqui chamamos de livre-arbítrio. Daí vem que uns se aperfeiçoam mais rapidamente do que outros, o que lhes dá habilidades diferentes. Cada espírito vai adquirindo uma bagagem de experiências, o que os torna muito diferentes uns dos outros. Assim, a diversidade das aptidões entre os homens não deriva da natureza íntima de sua criação, mas do grau de aperfeiçoamento a que tenham chegado os seus espíritos. Deus, portanto, não criou faculdades desiguais. Permitiu, porém, que os espíritos em graus diversos de desenvolvimento estivessem em contato, para que os mais adiantados pudessem auxiliar o progresso dos mais atrasados e também para que os homens necessitados uns dos outros compreendessem a lei de caridade que os deve unir. Ora, se uns adquirem mais conhecimentos e habilidades, os demais não estão em desvantagens? Não, porque Deus planejou que as variedades das aptidões fossem necessárias, a fim de que cada um possa concorrer para a execução de seus desígnios, evidentemente no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, o outro fará. Assim é que cada qual tem seu papel útil a desempenhar, sem que nenhuma desvantagem ocorra.
Mas a desigualdade das aptidões não seria responsável pela desigualdade das riquezas, proporcionando que os mais hábeis tenham tanto e os menos hábeis tenham pouco? Quanto a isso, sim e não. Quando as aptidões levam a um reconhecimento no trabalho e através dele for amealhada a riqueza, podemos dizer sim, que a diferença de aptidão promoveu uma desigualdade, mesmo que aplicada de forma honesta. Mas, quando a fonte da riqueza não for honesta, sendo fruto de roubo ou de injustiça, ou quando alimentada de desejos secretos de a possuí-la o mais rapidamente possível, atropelando tudo e a todos, não podemos atribuir essa riqueza à desigualdade de aptidões. Mesmo não sendo possível a igualdade das riquezas, o bem-estar é sinalizado a todos, e todos poderiam dele gozar, se se entendessem convenientemente. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. Em tudo existe o equilíbrio. O homem é quem o perturba. Dessa perturbação que o homem promove por orgulho e egoísmo, resulta a desigualdade social. As desigualdades sociais não estão na lei da natureza. São obras do homem e não de Deus. Portanto, para melhorar a sociedade, é preciso melhorar o indivíduo. Mas tenhamos esperança, pois a desigualdade das condições sociais desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Não se infira daí que as falhas de nossa estrutura socioeconômica, responsáveis por tantos sofrimentos, não devam ser sanadas. Pelo contrário, todos nós devemos lutar para que as instituições se aperfeiçoem, permitindo que alcancemos uma situação tal em que caiam todos os privilégios. Para concluir nossa reflexão de hoje, eu não poderia deixar de falar sobre a igualdade de direitos do homem e da mulher, à luz do que nos diz Allan Kardec, no capítulo 9 do Livro dos Espíritos, obra que inspira essas reflexões. Os Espíritos disseram a Kardec que Deus outorgou a ambos os sexos os mesmos direitos, sob qualquer ponto de vista, e que a situação de inferioridade em que se acha a mulher em quase todo o mundo é devido ao predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem, ou seja, o abuso da força sobre a fraqueza. Muitas pesquisas na área da sociologia comprovam que a superioridade masculina só foi obtida pela violência, visto que a mulher é tão inteligente quanto o homem. Espero sinceramente que as reflexões de hoje tenham ajudado a clarear um pouco a visão que se tem do mundo no que se refere às desigualdades, que possam olhar as pessoas admitindo e compreendendo as diferenças, porque são muitas. Nós abrimos nosso caminho e andamos por ele na velocidade que decidimos. Isso nos faz diferentes dentro de uma faixa muito grande de igualdade neste planeta de provas e expiações. Desejo a todos luz e paz, fé e coragem. Preparei para o próximo vídeo a reflexão sobre a lei de liberdade. Se simpatizas com as abordagens que adotamos para o estudo das leis morais, compartilha esse vídeo com teus amigos. Comenta dando tua opinião ou sugestão e até mesmo fazendo perguntas.